O fazendeiro solitário tremeu e fez exatamente isso. Aceitou o pacto de desespero contido na frase: "Te dou minha virgindade se me salvar." Você lembra de um tempo em que a solidão era um manto pesado, não uma escolha? Onde a honra e o instinto de sobrevivência colidiam nas paisagens mais esquecidas do país? É nesse lugar, sob o céu vasto e impiedoso do Planalto Central, que a história de João e Helena começa, com um gancho amargo de desespero e um trato feito sob a sombra da morte. Se esta história toca o seu coração, se você sente o peso da decisão de João, deixe seu like agora mesmo. Diga-nos de qual cidade você assiste para sabermos até onde essa jornada de dor e redenção alcança. E se inscreva no canal para não perder o desenrolar desse drama intenso. João era esse tipo de homem, 40 e poucos anos, forte, com as mãos calejadas que conheciam o cheiro da terra molhada e o calor seco do meio-dia. Ele não era feio, mas a vida não havia sido gentil com ele, tirando-lhe a esposa e os filhos cedo demais, deixando-o com uma fazenda produtiva, sim, mas silenciosa. Sua casa de pedra e madeira era mais um mausoléu de memórias do que um lar. Ele vivia sob a rotina brutalmente simples: acordar antes do sol, cuidar do gado, consertar a cerca, comer sozinho e dormir sob o ruído distante dos bichos do mato. A solidão era seu único companheiro confiável, uma presença gélida que ele havia aceitado como destino. Ele passava longos períodos sem ver Vivalma, exceto o peão mais velho que o ajudava na lida pesada e, por sorte, estava ausente naquela semana, visitando a família na capital. Naquela tarde, o ar estava denso e pesado, prenunciando a tempestade que ameaçava desabar da serra. João estava perto da divisa leste da propriedade, inspecionando uma cerca que o gado teimava em arrombar, quando ouviu algo que não pertencia à sinfonia da natureza, um gemido fraco, seguido pelo estalo de galhos secos. Ele parou, o coração dando um salto estranho no peito acostumado à paz. Aquele trecho de mata era denso, quase impenetrável, e ficava longe de qualquer estrada. Ele seguiu o som com a cautela de quem caça ou de quem é caçado. O cheiro de mato e terra úmida, de repente, se misturou a um odor metálico, inconfundível. Sangue. Quando ele chegou ao pequeno riacho escondido, a visão o paralisou. Era uma mulher, caída entre as raízes grossas de uma árvore centenária. Sua roupa escura estava rasgada em vários pontos, misturando-se à lama e à poeira. Ela era jovem, talvez 20 anos, e sua pele pálida contrastava dolorosamente com os cabelos escuros, desalinhados e sujos. Havia um corte profundo em sua coxa, e o sangue escorria lentamente, tingindo a água rasa do riacho de vermelho turvo. Seus olhos grandes e desesperados fixaram-se em João com uma intensidade que o atravessou. "Por favor", ela sussurrou, a voz apenas um sopro que a dor mal permitia articular. "Não me deixe aqui. Eles estão vindo." João largou o facão que carregava. O instinto de proteção, enterrado por anos de vida solitária, disparou em seu peito. Ele se ajoelhou, sentindo a tensão na atmosfera. Quem eram eles? E por que ela estava tão longe e ferida? "Calma", ele disse, sua voz rouca de desuso. "Eu vou ajudar. Você precisa se levantar." A mulher tentou se mover, mas soltou um grito abafado e caiu de volta. A dor era excruciante. Ela tossiu, e quando olhou para cima, seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de uma determinação brutal. "Meu nome é Helena. Eu fugi. Se me pegarem, eles me matam. Ou pior, meu pai me vendeu e eu não aceitei." A história era curta e cortante, comum demais naquela região onde a lei era flexível e o poder era medido pela força. João sentiu uma onda de repulsa e pena. Ele tentou avaliar a ferida. Era feia, precisava de limpeza e sutura urgente. "Eu vou te levar para a fazenda. É longe, mas lá você estará segura. Eu tenho o necessário."
Ele começou a se preparar para erguê-la, ciente do peso de carregar um corpo inconsciente ou semi-morto por trilhas traiçoeiras. Foi nesse momento, enquanto ele se inclinava para passar o braço por baixo das costas dela, que Helena agarrou o colarinho de sua camisa com uma força surpreendente, puxando-o para perto. O cheiro de suor, terra e medo dela invadiu seus sentidos. Espere, você não entende? Eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho dinheiro, não tenho família para te pagar o favor. Ela ofegou, a garganta seca. Ela parecia estar procurando a coisa mais valiosa que lhe restava, o único bem que o mundo ainda não havia conseguido tirar dela. Eu não quero nada, João respondeu, genuinamente confuso. Eu só quero te tirar daqui antes que a noite chegue. O olhar dela se tornou fixo, quase maníaco, refletindo a desesperança total. Não! Eu preciso te dar algo. Preciso que você tenha uma dívida comigo para que não me entregue, para que não me expulse quando eles vierem me procurar. Eu te dou a minha virgindade se você me salvar. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que o rugido da tempestade iminente. João sentiu o sangue subir ao rosto com uma velocidade desconcertante. A proposta não era um convite, era um pagamento desesperado, uma troca de dignidade por vida. Ele, um homem que há anos mal trocava palavras com uma mulher, que vivia em reclusão moral, foi confrontado com o último sacrifício de uma alma aterrorizada. Seu corpo tremeu. Não de excitação, mas de profundo choque e repulsa à ideia de tal barganha. A honestidade desarmante e a total vulnerabilidade dela eram como um soco no estômago. Como um homem, ele era tentado pela necessidade humana básica de conexão, mas como um ser moral, ele estava horrorizado com a ideia de explorar o medo dela. "Cale a boca!" ele ordenou, a voz baixa e grave, quase um rugido. "Não diga isso de novo. Eu não sou um animal. E você não está à venda, nem por sua vida." Helena piscou, confusa. Ela esperava uma reação diferente, talvez uma risada cruel ou uma aceitação silenciosa. O rubor no rosto dele e a severidade de seu tom a assustaram menos do que a indiferença teria feito. Eu só queria ter certeza que você ia me proteger. Eu não confio em mais ninguém. Você pode confiar, João garantiu, já ajeitando-a em seus braços. Eu te salvo, porque é o que um ser humano faz, não por um preço. Sua vida vale mais do que qualquer coisa que você possa me oferecer. Ele a ergueu com cuidado surpreendente para um homem tão grande, sentindo o calor frágil do corpo dela contra o seu peito. Ela era leve, ossos finos envoltos em pele tensa. A dor a fez gemer, e ela apertou o ombro dele como uma criança assustada. O caminho de volta à sede da fazenda foi uma tortura lenta. João teve que ser metódico, evitando raízes e pedras, ciente de que qualquer passo em falso poderia agravar o ferimento. A tarde deu lugar ao crepúsculo. O vento começou a uivar, trazendo consigo o cheiro forte de ozônio e chuva. Ao chegarem à casa, ele mal teve tempo de trancar o portão antes que as primeiras gotas gordas de chuva começassem a cair. Ele a levou diretamente para o quarto de hóspedes, um cômodo empoeirado, mas limpo, que não era usado desde a morte de sua esposa, há quase 15 anos. Ele a deitou na cama de ferro, que rangeu suavemente sob o peso. A palidez de Helena era alarmante. João se moveu com a eficiência prática de um fazendeiro acostumado a lidar com emergências de animais. Ele buscou água quente, o kit de primeiros socorros mofado e uma garrafa de cachaça para a desinfecção necessária. "Isso vai doer", ele advertiu, sem rodeios. "Você precisa segurar firme. Se gritar, eu não te culpo, mas você precisa ficar parada." Helena assentiu, mordendo o lábio até sangrar. Seus olhos não deixavam os dele, uma mistura de medo, gratidão e a vergonha persistente pela oferta que havia feito. Enquanto João limpava a ferida, um corte longo e profundo, provavelmente de uma queda ou um golpe, ele sentiu o calor do corpo dela sob suas mãos.
Ele estava totalmente focado na tarefa médica, mas a proximidade forçada era um lembrete vívido da solidão que ele havia cultivado. O quarto, iluminado pela fraca luz de uma lamparina a óleo, parecia íntimo demais. Ele usou a agulha grossa e o fio que geralmente usava para suturar feridas de gado. A dor fez Helena arquear as costas, e um grito rouco escapou de sua garganta, misturando-se ao som ensurdecedor da chuva que agora castigava o telhado de zinco. "Pronto, aguenta firme", ele murmurou, a voz grave e reconfortante, enquanto ele finalizava o último ponto. Ele cobriu a ferida com bandagens limpas. Quando terminou, ele recuou, limpando as mãos no avental de couro que usava na lida. Helena estava exausta, mas a tensão em seu rosto havia diminuído ligeiramente. "Obrigada", ela sussurrou, a palavra carregada de peso. João apenas balançou a cabeça. Ele sabia que o agradecimento não era pelo curativo. Era por ele ter rejeitado o preço, por tê-la tratado com a dignidade que o mundo havia tentado roubar dela. "Você precisa descansar. Ninguém vai te encontrar aqui esta noite, nem amanhã. Eu vou cuidar de você." Ele a cobriu com um cobertor pesado, notando o tremor persistente em seus braços. Antes de sair, ele parou na porta. Ele precisava saber o que havia desencadeado aquela fuga desesperada. "Quem são eles, Helena?" Ela hesitou, olhando para a lamparina. O brilho refletia o terror profundo. "O homem que me comprou é um jagunço de um barão local. Um homem cruel que usa a religião para justificar a barbárie. Ele perdeu o filho recentemente. E meu pai, por uma dívida de terra, me deu a ele como um prêmio de consolo. Uma substituta." Seus olhos se encheram de lágrimas de novo. "Eu fugi na primeira oportunidade. Ele não vai descansar até me encontrar." João respirou fundo. Ele não era um homem de briga, mas estava em seu território. Ele havia aceitado a responsabilidade. Ele fechou a porta devagar, o som do clique da tranca soando como um juramento. Na cozinha, ele preparou um caldo simples, revigorante, e forçou-se a comer um pedaço de pão duro. A tempestade continuava lá fora, violenta, isolando a fazenda do resto do mundo. João se sentou na mesa escura, o cheiro de madeira antiga e ervas secas pairando no ar. Ele tentou processar os eventos da hora anterior. A proposta de Helena havia quebrado a crosta de sua solidão com a violência de um raio. Ele havia salvo uma vida, sim, mas agora estava ligado a ela por um fio de extrema vulnerabilidade e um segredo. A sombra do jagunço e do barão pairava sobre a fazenda, ameaçando a paz que ele tanto prezava. A dignidade. Esse era o valor que ele precisava preservar, tanto a dele, rejeitando a barganha, quanto a dela, protegendo-a das consequências de um mundo cruel. Mas ele era apenas um homem solitário. Conseguiria ele proteger Helena do inferno que a procurava? Enquanto ele limpava a tigela, ouviu um ruído fraco vindo do quarto. Ele esperou, o corpo tenso. Era Helena. Ela estava chorando. Não os soluços histéricos do medo, mas o choro silencioso da exaustão e da dor da alma. João hesitou. Ele não era acostumado a consolar. Sua vida se resumia a cuidar de feridas físicas. Ele se aproximou da porta do quarto. "Helena", ele chamou baixinho. O choro cessou abruptamente. Eu estou bem", ela respondeu, a voz embargada. Ele abriu a porta um pouco, vendo-a encolhida, o rosto escondido nas mãos. "Você está em segurança. Eu fiz uma barreira de terra ao redor da casa com o trator antes da chuva. Ninguém passa por essas trilhas sem que eu saiba." Ele tentou transmitir segurança, mesmo que seu próprio coração estivesse acelerado pela ameaça invisível. "Eu acredito em você, João", ela disse, erguendo o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Me desculpe pela minha oferta. Foi o desespero." "Eu sei", ele disse. Ele deu um passo para dentro, parando ao pé da cama. "Durma. Amanhã teremos que conversar sobre o que fazer."
A verdade era que ele não tinha um plano. Ele a havia salvado, mas a havia trazido para seu mundo. Agora, o silêncio da fazenda não era mais a paz, mas a preparação para uma guerra que ele nunca quis lutar. Ele se sentou em uma velha cadeira de balanço no canto do quarto, não ousando deixá-la sozinha, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A noite seria longa e o caminho para a redenção incerto. A primeira parte do pacto, salvar a vida, estava cumprida. Mas a sombra da promessa rejeitada pairava, criando uma tensão silenciosa e eletrizante entre eles. Ele era o guardião de sua vida e de sua dignidade, e isso era um fardo mais pesado do que ele havia imaginado. O fazendeiro solitário tremeu e fez exatamente o que a jovem pediu, aceitando a vida dela como sua responsabilidade, mas rejeitando a moeda de troca, e deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que a honra valia mais do que o desejo, e o silêncio da noite carregava a promessa de um futuro incerto? Foi nesse momento, sob a vigilância das estrelas no interior do Brasil, que João, o homem da terra, entendeu que salvar Maria significava muito mais do que apenas tirá-la das mãos dos criminosos. Se você valoriza histórias de redenção e coragem, deixe seu like agora. Comente de qual cidade está acompanhando essa jornada de João e Maria e inscreva-se no canal para não perder o desenrolar desse drama humano. O peso da noite só foi aliviado pelo lento alvorecer. João, curvado na velha cadeira de balanço, sentia cada osso protestar. O sono havia sido um luxo interrompido por cada rangido da madeira e cada sussurro do vento. Quando os primeiros raios de sol prateados espreitaram pelas frestas da janela, ele se levantou, a rigidez muscular refletindo a rigidez da decisão tomada. Ele era o guardião de sua vida e de sua dignidade. E isso era um fardo mais pesado do que ele havia imaginado. Ele se moveu silenciosamente, buscando a cozinha. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar da manhã, misturado ao aroma reconfortante do café que ele logo começou a passar. O fogão a lenha crepitou, a única quebra no silêncio que antes era pacífico e agora parecia opressor, preenchido pela ansiedade. Quando Maria acordou, o sol já estava alto o suficiente para pintar o quarto com tons de dourado e poeira suspensa. Ela o encontrou na varanda, onde ele inspecionava o horizonte com um binóculo. Ele vestia uma camisa de flanela desbotada e calças de trabalho. Parecia um pilar da paisagem, forte, enraizado e cansado. "Bom dia, Maria. O café está pronto." Ele abaixou o binóculo, o olhar firme, mas sem qualquer sombra de julgamento. Ela sentiu o calor subir ao seu pescoço. A lembrança da noite anterior, da sua oferta desesperada e da rejeição silenciosa de João, a envergonhava profundamente. Ela se aproximou, enrolada em um cobertor. "Obrigada. Obrigada por tudo." Ela murmurou, incapaz de encará-lo por mais de um segundo. Ele apontou para a mesa. "Coma primeiro. Depois conversamos." A prioridade de João era prática, desprovida de sentimentalismo, o que paradoxalmente era exatamente o que Maria precisava para se reerguer. Enquanto comiam, pão caseiro, queijo fresco e o café forte que João preparara, o silêncio era menos tenso, mas ainda carregado. Maria comeu devagar, sentindo a nutrição devolver a força ao seu corpo exausto. Finalmente, com a xícara vazia, ela encontrou a coragem para quebrar a quietude. "João, eu preciso saber, você ainda pensa que eles podem vir atrás de mim?" O fazendeiro limpou a boca com a parte de trás da mão. Ele se recostou, os olhos azuis fitando a floresta densa que cercava a propriedade. "Eu não penso, Maria, eu tenho certeza." Ele falou com a frieza de quem já enfrentou a natureza e sabe ler seus sinais. "Você disse que eles eram seus parentes. Eles vão deixar a garota da família fugir com um segredo que pode destruir a honra deles na cidade? Vão deixar o gado perdido para trás? Não, eles vão vasculhar cada centímetro daquelas trilhas. Eu fiz uma barreira de terra,
Mas ela só ganha tempo. Maria estremeceu, abraçando-se mais firmemente. Eles são cruéis, João. Meu pai, ele era muito rigoroso. Quando soube da gravidez da minha prima, ele a enviou para longe e disse que se alguém falasse, terminaria no fundo de um poço seco. Eu fugi porque eles queriam me casar com um homem que era quase da idade dele. Eu disse não e ele me trancou. João ouviu, inexpressivo, absorvendo a crueldade daquela vida. Ele era um homem simples, mas entendia a lei do patriarcado e como o poder corrompia. Você precisa me dar detalhes, nomes, rotas que eles usariam, quem está no comando. O chefe é meu tio, Elias. Ele é quem lida com os negócios na cidade. Meu pai, Pedro, é mais velho e violento. E há o capataz, Galdino. Ele sabe tudo sobre trilhas. Galdino foi quem me perseguiu na floresta. Ele tem olhos afiados. O nome Galdino fez João sentir um arrepio. Ele conhecia Galdino, ou pelo menos já ouvira falar. Um homem duro, conhecido por sua lealdade implacável e por sua habilidade em rastreamento. Certo, se Galdino estiver procurando, ele não vai desistir. Precisamos de uma história, Maria. Se eu tiver que sair, ou se alguém vier aqui, não podemos levantar suspeitas. Que história? Ela perguntou a voz baixa. Você é minha sobrinha, Maria, filha da minha falecida irmã. Veio da capital para se recuperar de uma doença grave. Precisa de ar puro e isolamento. Ninguém aqui me vê há anos. Ninguém saberia dizer que minha irmã não teve filhos. Vamos usar o sobrenome da minha mãe. A simplicidade e a engenhosidade da mentira a acalmaram. Ele não estava tentando escondê-la como um objeto, mas sim integrá-la, dar-lhe uma identidade que parecesse natural no contexto da fazenda isolada. Eles vão acreditar. Eles têm que acreditar, Maria. Se eles souberem quem você realmente é, eles te levam. E se eles te levarem, eles vão perguntar por que eu te escondi. E eu não quero ter que lidar com Elias e Pedro. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Não quero ter que quebrar a promessa que fiz a você. O peso daquela promessa rejeitada ainda pairava, mas agora parecia menos um fardo de vergonha e mais um escudo de proteção. Ela sentiu uma gratidão profunda por aquele homem que a tratava com tanto respeito em um momento de tanta vulnerabilidade. Ele a havia salvado, mantido sua dignidade e agora estava arriscando sua própria paz por ela. Durante o restante da manhã, João assumiu uma rotina de segurança. Ele checou o trator, verificou as cercas mais próximas da casa e instruiu Maria sobre o perímetro. A fazenda, que antes parecia um refúgio idílico, transformou-se em uma fortaleza silenciosa, e Maria sentiu que sua presença havia roubado a paz de João. Você precisa se ocupar, Maria. O tédio chama a atenção para o perigo. Você pode arrumar a casa. O lugar está precisando de um toque feminino. Faz anos que não vejo isso limpo de verdade. Ela aceitou a tarefa com alívio. Era a primeira vez em dias que sentia que podia fazer algo útil, algo que não envolvesse fugir ou chorar. Enquanto Maria trabalhava, removendo a sujeira acumulada e dando vida aos móveis empoeirados, João pensava nos passos de Galdino. Ele sabia que, se o capataz estivesse nas redondezas, ele estaria procurando por um rastro específico, o cheiro de suor, o som de um galho quebrado, ou, o mais perigoso, o rastro do seu próprio trator. Ele precisava cobrir suas pegadas. Ele pegou sua picape antiga e se dirigiu à área onde havia usado o trator para fazer a barreira. Com cuidado, ele passou horas desfazendo a ordem dos rastros de pneu, misturando-os com terra solta e detritos, como se a máquina tivesse sido usada para um trabalho comum no campo. Ele trabalhou sob o sol escaldante, sentindo a urgência em cada movimento. Se Galdino chegasse antes de ele cobrir o rastro, toda a sua engenhosidade seria inútil. O silêncio era interrompido apenas pelo barulho das pás e da respiração pesada de João.
Ele sabia que a vida deles dependia de quão bem ele pudesse camuflar o ato de salvação que havia realizado. Quando retornou, Maria havia transformado a casa. O ar estava mais leve, o chão de madeira brilhava e um vaso de flores silvestres colhidas discretamente nos arredores estava sobre a mesa. Ela o recebeu com um sorriso cauteloso, um vislumbre de alívio genuíno. Eu tentei não fazer barulho, João. Você fez um bom trabalho. A casa parece diferente. O cheiro de casa limpa era quase estranho para ele, acostumado ao odor de terra e poeira. Eles se sentaram para um jantar simples de arroz e feijão. A conversa fluiu mais fácil, abordando a história inventada, a geografia da fazenda e a natureza. João falava sobre o ciclo das chuvas e a vida dos pássaros, e Maria ouvia com fascínio. A tensão sexual que havia surgido com a oferta da virgindade parecia ter sido substituída por uma cumplicidade de sobrevivência, um laço forjado sob o fogo do perigo. Você deve ter sentido muito medo naquela floresta. Eu senti, mas quando eu te vi, João, eu soube que era a minha única chance. Você parecia tão honesto. Ele sorriu de canto, um gesto raro que suavizou as linhas duras do seu rosto. Honestidade era o único bem que ele tinha, e ele não a venderia nem a trocaria, mesmo que isso significasse aceitar a responsabilidade por uma vida que ele mal conhecia. Ele havia salvado Maria não por uma promessa carnal, mas por um imperativo moral. A noite caiu, mais escura e fria. João, mais confiante na segurança imediata, foi para seu próprio quarto, mas deixou a porta entreaberta, um lembrete silencioso de que ele estava vigilante. Maria estava em seu quarto tentando dormir. Ela não se sentia mais sozinha. Havia um homem na casa que a protegia, não por amor ou desejo, mas por pura decência humana. Mas a paz era superficial. No meio da noite, o som distinto de um galho quebrando muito além do perímetro acordou João. Não era vento nem animal. Era o som de um passo cauteloso forçando a trilha. Ele se levantou, pegou o rifle guardado sob a cama e se moveu para a janela, o coração batendo forte. Galdino estava perto. O jogo havia começado. Maria era sua responsabilidade e ele faria tudo para proteger a dignidade dela, e agora a vida de ambos. O fazendeiro fez: "Te dou minha virgindade se me salvar." O fazendeiro solitário tremeu e fez isso, e deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que a honra valia mais que o conforto, e as promessas, mesmo as feitas no desespero, eram tratadas como contratos de vida? Essa é a história de João e Maria, uma saga forjada na solidão da fazenda e ameaçada pela escuridão que se aproximava. Se você valoriza histórias de resiliência e coragem, deixe o seu like agora, comente de qual cidade está assistindo e se inscreva no canal, para não perder o desenrolar dessa jornada intensa. João, movendo-se com a precisão silenciosa que anos de vida isolada lhe haviam ensinado, encostou-se à moldura da janela. O rifle, pesado e frio, parecia uma extensão natural do seu braço. Seus olhos vasculhavam o negrume denso da noite. A fazenda estava imersa em sombras, interrompidas apenas pela fraca luz da lua crescente que tentava penetrar a folhagem espessa. O ar frio da madrugada carregava o cheiro de terra úmida e mato seco. Ele não precisava ver Galdino para saber que ele estava lá. O passo não fora descuidado, mas forçado, típico de alguém que tenta ser invisível em um terreno que não conhece. Bem, era um predador tateando o perímetro. O coração de João batia com uma cadência grave e firme, não de medo, mas de pura adrenalina. Ele não temia a luta física, ele temia o fracasso em sua nova e involuntária missão. Proteger Maria havia se tornado o centro de seu universo. Ele pensou na pureza daquele acordo, desprovido de qualquer intenção sórdida, e sentiu uma onda de dignidade. Ele a salvara por decência, não por desejo. E agora,
A decência exigia que ele a defendesse com a própria vida. Maria, apesar de esgotada, tinha o sono leve. O ranger sutil da madeira sob o peso de João a despertou. Ela sentou-se na cama, a respiração suspensa, o medo voltando a mordê-la na garganta. Ela percebeu a ausência dele e o silêncio tenso da casa gritava perigo. Ela se levantou sem fazer barulho, vestindo apressadamente o vestido de flanela, e caminhou até a porta entreaberta do quarto de João. Ela o viu, a silhueta maciça em contraluz, o rifle apontado para o nada aparente. O medo se transformou em uma quietude fria. Ela sabia. Galdino havia chegado. João, que tinha ouvidos de caçador, percebeu a presença dela. Ele se virou lentamente. Os olhos de Maria estavam arregalados, mas não histéricos. Havia uma determinação silenciosa ali que ele reconheceu. Ele sussurrou, a voz áspera como lixa, mas controlada. A gente precisa ser silêncio agora. Ela acenou, aproximando-se dele, parando a uma distância respeitosa, mas firme. Quem é? Ela perguntou, a voz quase inaudível, mas sem tremer. João apontou para a floresta escura. É o que veio atrás de você. Ele está lá fora, checando a cerca. Maria cerrou os punhos. Ela sentia a vergonha e a raiva se misturarem, mas, acima de tudo, sentia gratidão por aquele homem que mal conhecia. Ele estava arriscando tudo por ela. Ela se lembrou da promessa desesperada que havia feito, e a urgência de cumprir sua parte, de alguma forma, intensificou-se. A virgindade que ela ofereceu não era mais um preço, mas um símbolo da sua honra e da sua gratidão. João, sentindo a tensão dela, tentou acalmá-la, mas a honestidade prevaleceu. Ele não podia mentir sobre a gravidade da situação. Ele é perigoso, Maria. Se ele estivesse sozinho, eu o espantaria. Mas ele tem gente com ele, eu aposto. Ele não ousaria tanto sozinho. Como você sabe? Ela perguntou, olhando para a escuridão que parecia respirar. João respondeu, sem tirar os olhos da linha da cerca. Ele quebrou um galho, mas a forma como ele parou em seguida foi calculada. Ele está tentando saber se tem alguém aqui. Ele espera por um erro, um som. Ele está nos testando. Nós vamos ficar quietos. Eu preciso que você vá para o porão e se esconda, agora. Não, eu não vou. Maria deu um passo à frente, sua decisão inflexível. Se ele entrar, ele vai me encontrar de qualquer forma. E eu não vou deixar você sozinho, não depois de tudo que você fez. Se ele me quer, que me procure. Mas você não vai ser o alvo por minha causa. A teimosia dela era surpreendente, mas João sentiu um estranho conforto na determinação de Maria. Ela não era uma vítima indefesa, mas uma sobrevivente que havia encontrado uma nova força. João baixou um pouco o rifle e olhou para ela, avaliando-a no escuro. Se você ficar, você precisa ser útil. Fique na outra janela, e se você vir qualquer movimento que não seja o vento, me avise imediatamente. Qualquer sombra, qualquer barulho diferente. Confio em você. Maria assentiu vigorosamente. Ela sentia o peso da responsabilidade e isso lhe dava foco. Ela se posicionou na janela lateral, de frente para a parte mais desprotegida da fazenda, onde a cerca era mais baixa. O silêncio voltou, mais profundo, mais opressor. Era a espera do caçador e da caça. João e Maria ficaram imóveis, ouvindo apenas o som ritmado de suas próprias respirações. Minutos se arrastaram como horas. Então veio a confirmação. Não foi um barulho alto, mas o farfalhar muito sutil de um arbusto perto do galinheiro, seguido pelo cheiro fraco de fumaça de tabaco carregado pelo vento. Galdino não estava apenas observando. Ele estava se aproximando para marcar o território, enviando um aviso. João apertou o rifle. Ele não podia atirar. O som denunciaria a presença de ambos e atrairia o grupo de Galdino. Ele precisava de uma estratégia que comprasse tempo. Ele sussurrou para Maria. Ele está perto. Vou ligar as luzes da varanda. O quê?
Ela questionou assustada. Você vai se expor? Ele balançou a cabeça. Não, eu vou mostrar que estou acordado e armado. Ele é um covarde. Se ele acha que vai entrar na surdina, ele vai recuar e esperar o dia. A escuridão é a nossa vantagem, mas também é a dele. Vou tirar a certeza dele. Com um movimento rápido e ousado, João se moveu da janela e acionou o interruptor principal. As luzes da varanda acenderam-se de repente, banhando a frente da casa e a parte inicial da floresta em um brilho amarelo pálido. O impacto foi imediato e violento. A escuridão recuou. Do lado de fora, Galdino, que estava rastejando, praguejou e se jogou atrás de uma pilha de lenha velha. Ele não esperava que o fazendeiro solitário, conhecido por sua vida reclusa e metódica, estivesse acordado e alerta. O plano de ataque silencioso estava arruinado. João, voltando para sua posição na janela, viu a sombra que se moveu bruscamente na beira da luz. Ele respirou fundo, confirmando sua aposta. O jogo da paciência havia terminado. Agora era a hora da intimidação. Ele pegou uma lanterna de mão potente e, através do vidro da janela, acionou-a 3 vezes na direção da pilha de lenha. Era um sinal claro. Eu sei que você está aí. A provocação funcionou. Galdino ficou furioso, mas hesitante. Ele estava acostumado a vítimas que se encolhiam e imploravam, não a oponentes que o encaravam no escuro. Ele não podia arriscar um tiroteio agora, não sem a certeza de quantos homens havia lá dentro e sem visibilidade total. Maria observava tudo, o corpo tremendo, mas a mente focada. Ela via a coragem calma de João, a forma como ele transformava a vulnerabilidade em força. Ela pensou, ele não é apenas um fazendeiro solitário, ele é um guardião. A noite seguiu tensa. A luz da varanda permaneceu acesa, um farol de desafio. Galdino e seus homens, agora dispersos, recuaram lentamente, frustrados. João sabia que eles voltariam, mas ele havia ganhado tempo crucial. Quando a primeira linha cinzenta do amanhecer começou a romper a escuridão no horizonte, a exaustão finalmente atingiu João. Ele não dormia havia quase 24 horas, mas sentia-se estranhamente vivo. Maria, vendo a luz se firmar, moveu-se para perto dele. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, mas seus olhos brilhavam. Eles haviam sobrevivido à primeira investida. João guardou o rifle, aliviado. Ele conseguiu adiar o inevitável. Ela o olhou profundamente, a gratidão esmagadora. João, eu preciso te agradecer. Você me salvou de novo. Ele balançou a cabeça, cansado. Não precisa agradecer, Maria. Eu apenas fiz o que era certo. Mas ele sentiu a necessidade de clarificar algo, de manter a linha moral que o separava do desejo. Ele olhou para ela, o cansaço tornando seus olhos mais suaves. A promessa que você me fez sobre sua virgindade, eu quero que você esqueça isso. Não foi por isso que eu te ajudei, foi por dignidade, sua e minha. Eu não aceito esse preço. Sua vida e sua honra valem mais que qualquer trato. Eu te defendi porque você é uma pessoa em perigo e eu tinha como ajudar. Isso é tudo. Aquelas palavras desarmaram Maria de uma forma que o perigo de Galdino nunca faria. Ela não estava acostumada a homens que rejeitavam o que lhes era oferecido, especialmente algo tão valioso para ela. As palavras de João eram um bálsamo. Ele não apenas a salvara do perigo físico, mas a libertara da culpa moral de uma promessa feita no desespero. Ele a via como uma pessoa, não como uma mercadoria. Uma emoção forte e nova a atingiu. Não era amor romântico, mas uma admiração profunda, uma conexão de alma que se forjava sob o calor do perigo compartilhado. Ela o abraçou impulsivamente, um abraço rápido e intenso que João hesitou em retribuir por um instante, mas acabou aceitando, pousando a mão pesada em seu ombro. Era um abraço de sobreviventes.
Ela se afastou, seus olhos marejados, mas com um sorriso verdadeiro. Eu entendi, João. E é por isso que eu farei o que for preciso para te ajudar a vencer esse homem. Nós dois, juntos. A partir daquele momento, a dinâmica entre eles mudou. Não havia mais a barreira da promessa não dita. Eles eram uma unidade, dois contra o mundo, ligados por um contrato não de luxúria, mas de honra e sobrevivência mútua. João sabia que o amanhecer era apenas um adiamento. Ele precisava de um plano que não dependesse apenas de resistência, mas de ação. Galdino era um predador. Ele precisava se transformar em caçador. Ao longo do dia, enquanto Maria preparava um café forte e silencioso, a primeira refeição tranquila em dias, João mapeava a fazenda. Ele precisava de informação. Ele precisava saber o ponto fraco de Galdino. Maria, observando a concentração dele, revelou uma peça de informação crucial. O que Galdino quer é dinheiro. Ele não me queria por amor, nem mesmo tanto por vingança. Ele tem dívidas grandes e pensou que casar comigo, com a herança da minha tia, resolveria. Ele é ambicioso e estúpido. João parou de desenhar seu mapa na mesa de madeira. Ambição. Estupidez. Essa era a chave. Covardes e ambiciosos caem nas armadilhas mais óbvias. Ele olhou para Maria. Você sabe onde ele costuma guardar o dinheiro quando consegue? Ou onde ele esconde as coisas que valoriza? Maria pensou por um momento, voltando aos anos em que o conheceu superficialmente. Ele tinha um medo obsessivo de ser roubado. Ele confiava mais em buracos no chão do que em bancos. Eu ouvi ele se vangloriar uma vez que ele escondeu um pequeno tesouro, algo que ele roubou na sua antiga casa antes de ela ser invadida. A antiga casa de Galdino ficava a 3 horas de cavalo dali, abandonada e arruinada. Uma ideia arriscada e audaciosa se formou na mente de João. Ele não podia esperar Galdino vir até ele. Ele precisava atacar o único ponto fraco do bandido, sua ganância. Seu plano era simples, mas exigia coragem e uma fé total na lealdade de Maria. Ele iria se afastar da fazenda, usar a fazenda abandonada de Galdino como isca e atrair o bandido para um lugar onde ele não tivesse vantagem numérica. Mas isso significava deixar Maria sozinha, por um tempo. João explicou o plano. Lento e cuidadoso. Eu vou até a casa dele, vou fingir que estou procurando algo e vou espalhar a informação de que encontrei algo de valor. Ele vai morder a isca. Ele vai sair da escuridão e ir atrás do que ele realmente se importa. Maria ficou pálida. É muito perigoso. E se ele voltar aqui enquanto você estiver fora? É um risco, ele admitiu, os olhos firmes. Mas se eu ficar aqui, nós dois seremos mortos, ou pior. Eu vou deixar você com o rifle e a fazenda trancada. Você vai ser invisível. Se ele vier antes que eu volte, atire. Pela primeira vez na vida, João estava pedindo a alguém para matar, um preço que ele nunca imaginou pagar. Maria engoliu em seco. Ela sabia que essa era a única maneira. Eu farei. Eu vou proteger a fazenda e a mim mesma. Volte vivo. E assim, a decisão foi tomada, não com medo, mas com a calma resignação de quem enfrenta o destino. João passou o resto da manhã preparando Maria para a solidão e para a autodefesa. Ele ensinou o manuseio do rifle e a importância de não hesitar. Ele a viu absorver cada instrução com uma gravidade surpreendente. No meio da tarde, João montou seu cavalo, velho e confiável, levando apenas o rifle, pouca comida e a determinação implacável. Ele olhou para Maria, parada na varanda, a silhueta solitária de uma mulher corajosa. Ele disse, eu volto logo, fique segura. Maria apenas acenou. Ela sabia que a solidão que a esperava agora era 1000 vezes mais perigosa do que a solidão anterior. Era uma solidão armada, cheia de ecos e esperas. João se virou
e cavalgou para a floresta, o sol caindo sobre as árvores, deixando a fazenda e Maria para trás, sob uma luz amarelada de um crepúsculo ameaçador. Ele estava indo ao encontro do perigo, não mais como um protetor, mas como um enganador, usando a ganância de um homem mau para salvar a honra de uma mulher que o havia ensinado o que era a verdadeira dignidade. Maria entrou na casa, trancou a porta, pegou o rifle. O cheiro de pólvora, terra e o café recém-feito misturavam-se no ar. A fazenda estava silenciosa. Ela se sentou perto da janela, o coração em seu peito um tambor de espera. Ela sabia que a reconstrução da sua vida e daquele homem, caso ele voltasse, dependeria totalmente da sua capacidade de resistir sozinha e da sua fé na justiça. Não era o momento de fraquejar. Era o momento de ser a guardiã que João havia acreditado que ela poderia ser. Essa história não é sobre o que se perde, mas sobre o que se ganha. A força, o valor inestimável da honra e a capacidade de reconstruir. Se esta história ressoou com você, se inscreva, compartilhe com quem precisa de uma dose de coragem e fique conosco para saber como Maria se defendeu e se João conseguiu atrair Galdino para a armadilha final. O fazendeiro solitário tremeu e fez exatamente o que prometeu quando ouviu: "Te dou minha virgindade se me salvar." O fazendeiro solitário tremeu e fez isso, e a floresta engoliu sua determinação. Você lembra de um tempo onde a honra de uma promessa valia mais que o medo da morte? Onde o sacrifício de um homem simples poderia reacender a chama da dignidade em uma alma ferida? É nesse limiar que encontramos João. Ele caminhava pela mata escura, o cheiro de pinho e terra molhada invadindo seus pulmões, o peso do engano que carregava mais pesado que qualquer tronco. Deixe seu like se você acredita na força do caráter e comente de qual cidade você está acompanhando essa jornada de fé e resiliência. Não esqueça de se inscrever para não perder o desenrolar dessa história que ensina o preço da liberdade. João não era mais o homem tímido e isolado que Maria havia encontrado. Ele era um protetor, um lobo encurralado, que sabia que a única maneira de salvar a ovelha era atrair o caçador para longe do aprisco. Ele parou sob a sombra imensa de um jequitibá, esperando. O crepúsculo havia dado lugar a uma noite sem lua, densa e silenciosa. O silêncio era interrompido apenas pelo chiado distante dos insetos noturnos, um prelúdio nervoso para o encontro. Ele ouviu os passos antes de ver a lanterna. Não eram passos de caçador, mas de predador. Galdino emergiu da escuridão, acompanhado por dois homens grandes, rostos duros e desconfiados. O cheiro de cachaça barata e tabaco envolvia-os como um manto sujo. "Então, João, onde está essa riqueza que você prometeu? O ouro que faz até o diabo se curvar?" A voz de Galdino era rouca, temperada com escárnio e impaciência. Ele não acreditava totalmente na história da mina secreta que João havia inventado apressadamente, mas a ganância era um anzol forte demais para ignorar. "Está além do riacho velho", disse João, sua voz firme, apesar da boca seca. "É preciso cruzar o barranco." "O que eu te disse é verdade, Galdino. Não te chamaria aqui por outra razão. Pensei que você gostaria de ser o único a saber, o único que pode me forçar a cavar." Galdino sorriu, um movimento frio que não atingiu seus olhos. Ele deu um passo à frente, examinando João de cima a baixo. "Você está muito calmo para quem está prestes a perder tudo. Isso me cheira a armadilha, fazendeiro." "Não há armadilha, Galdino. Só o cansaço de uma vida sozinho e a promessa de um pagamento que você não pode ignorar. Minha vida vale pouco, mas o que está enterrado lá vale muito." Galdino ponderou, os olhos estreitos fixos em João. Se ele estivesse mentindo, seria uma morte rápida e dolorosa, mas e se estivesse falando a verdade? A tentação era avassaladora. Ele gesticulou para um dos capangas. "Vocês vão na frente, chequem o riacho e o barranco. Eu e o fazendeiro vamos esperar aqui."
João sentiu o golpe gélido do medo percorrer sua espinha. A armadilha era simples, o barranco era instável, e a escuridão garantiria que Galdino caísse no fosso que ele mesmo havia cavado para os animais da fazenda, escondidos sob a vegetação rasteira. Mas ele havia contado com Galdino indo sozinho. Com 2 capangas, o plano desmoronava. Ele precisava ganhar tempo. Enquanto os 2 capangas se embrenhavam na mata, Galdino colocou a mão no coldre. João, me diga a verdade. O ouro é bom, mas o que você realmente quer? Não se faça de santo. Você quer Maria, não é? A virgem que me foi prometida. João olhou para a escuridão. O nome dela na boca suja de Galdino era uma profanação. Ele não negou, mas também não confirmou. A dignidade de Maria não era objeto de barganha. Galdino riu, um som áspero. Eu sei o que ela te ofereceu para se safar, mas ela é minha. E se o ouro não for real, ou se for pouco, eu vou pegar o que é meu primeiro, fazendeiro, e depois você vai ver ela chorar enquanto eu acabo com a sua vida. O que ela te prometeu é irrelevante. Nesse momento, um dos capangas retornou ofegante. Galdino, há movimento na fazenda. Ele estava lá. Ele tinha enviado homens para a fazenda antes de vir ao encontro de João. Ele havia desconfiado de João o tempo todo e usado a reunião como distração. O sangue de João congelou. Maria estava sozinha. A promessa, o sacrifício, tudo estava em risco. A sensação de ter sido enganado era esmagadora, mas o pânico pela segurança de Maria era maior. Galdino sorriu, um triunfo cruel pintado em seu rosto. Eu sabia que você era burro, fazendeiro. Você veio me encontrar achando que eu deixaria a recompensa desprotegida. João agiu por instinto. Ele se atirou contra Galdino, uma explosão de fúria e desespero. Eles caíram na terra úmida, o cheiro de suor e pólvora misturando-se. A arma de Galdino disparou um tiro mudo na terra. João não era um lutador, mas era movido por uma força que Galdino não compreendia: o amor e a necessidade de honrar uma palavra. Na fazenda, o silêncio que Maria havia construído com sua fé se quebrou. Ela ouviu o cavalo relinchar nervosamente no celeiro e, segundos depois, o som de botas se arrastando na varanda da frente. Não eram os passos de João, que ela conhecia tão bem, mas passos pesados e cautelosos. O cheiro do café recém-feito na cozinha pareceu um assinte à brutalidade que se aproximava. Ela estava sentada perto da janela, o rifle calibre .38 na mão, frio e pesado, a coronha pressionada contra seu ombro. Ela tinha prometido a João que seria a guardiã. Ela não podia falhar agora. O coração batia tão forte que parecia deslocar suas costelas. Os homens de Galdino tentaram a porta. Estava trancada. Um deles, com voz gutural, gritou: "Abre a porta, moça! Não queremos te machucar! Galdino nos enviou para te buscar!" Maria fechou os olhos por um segundo, buscando a imagem de sua mãe, a força silenciosa que a havia criado. Ela abriu os olhos. O medo havia sumido, substituído por uma clareza fria. Ela gritou de volta, sua voz surpreendentemente firme: "Vão embora! Esta casa está protegida!" Um riso debochado foi a resposta. "Protetores? O velho fazendeiro idiota está na mata com Galdino. Ele te trocou por um pedaço de terra." Essa mentira, calculada para quebrar seu espírito, teve o efeito oposto. Ela sabia que João não a havia traído. Ele estava se sacrificando e ela precisava fazer o mesmo. Ela apontou o rifle para a janela e, sem hesitação, disparou para o ar, visando o telhado da varanda. O som do tiro ecoou pela fazenda, quebrando a quietude da noite como um cristal estilhaçado. O cheiro de pólvora invadiu a sala. Os homens se calaram, pegos de surpresa pela resistência inesperada. Eles esperavam uma vítima chorosa, não uma combatente. Eles recuaram. Maria ouviu o som de metal batendo no chão de madeira, talvez uma ferramenta ou uma arma que eles largaram no susto. "Vão embora",
Ela repetiu desta vez com mais força. Não vou hesitar em atirar no próximo que se aproximar da porta. O silêncio voltou, mais carregado de ameaça do que antes. Ela se moveu lentamente, verificando as outras janelas, sentindo o piso de madeira frio sob seus pés descalços. Ela sabia que eles estavam lá, esperando, talvez cercando a casa. A estratégia de Galdino era clara: usar a ganância para atrair João e a força bruta para subjugar Maria. Na floresta, João e Galdino rolavam no chão lodacento, a faca de Galdino procurando o corpo do fazendeiro. João, com a adrenalina o impulsionando, conseguiu prender o braço do agressor contra uma raiz, forçando-o a soltar a arma. Eles se separaram por um momento, ofegantes, os rostos irreconhecíveis pela terra. Maria está sozinha. Galdino cuspiu, lutando para recuperar o fôlego. Meus homens vão pegá-la, e você vai assistir. Essa certeza na voz de Galdino deu a João uma nova onda de força. Ele não podia perder, não depois de tudo. Ele viu a sombra de Galdino se preparar para avançar novamente. João lembrou-se do mapa da floresta em sua cabeça, do riacho e do barranco traiçoeiro que ele havia preparado para o vilão. Ele correu, não em direção à fazenda, mas através do riacho, em direção à escuridão da trilha, que levava ao precipício escondido. Galdino, acreditando que João estava fugindo, gritou e o seguiu, desajeitado e furioso. Seu foco não era a estratégia, mas a vingança imediata. Ele não percebeu que, na pressa, havia deixado seus capangas irem à frente, expondo-se. Correndo pela trilha estreita, João sentiu o chão ceder levemente sob seus pés. Ele parou bruscamente, jogando-se para o lado, rolando para fora do caminho. Galdino, vindo logo atrás, sem ver no escuro, não teve a mesma sorte. Ele pisou na falsa cobertura de folhas e galhos. Um grito curto e horrível de surpresa e medo foi cortado abruptamente pelo som de um corpo batendo no fundo do fosso. O silêncio voltou, mais pesado e definitivo. João levantou-se, tremendo, o corpo dolorido. Ele sabia que precisava ter certeza. Ele rastejou até a borda do fosso, o cheiro forte de terra fresca e umidade subindo. Não havia movimento. A armadilha havia funcionado, mas o custo emocional era imenso. Agora, o fazendeiro solitário precisava correr, não para se salvar, mas para salvar Maria de si mesma e dos capangas restantes. Ele ouviu, fraco no vento, o som distante de um segundo tiro vindo da fazenda. Um som que não era dele. Maria. A noite continuava densa sobre a fazenda. Maria não disparou novamente o rifle, mas manteve-se alerta, movendo-se de cômodo em cômodo. Os homens de Galdino, depois do primeiro susto, voltaram à carga, tentando arrombar a janela da cozinha com uma alavanca. Maria, usando a mesa como escudo, esperou. Ela não queria matar. Ela só queria que eles fossem embora. Mas eles estavam determinados. Quando o vidro estilhaçou, ela disparou, não mirando no corpo, mas no chão de madeira perto dos pés do homem. A bala ricocheteou, atingindo o tornozelo do agressor. Ele soltou um grito de dor agudo, caindo para trás, agarrando a perna. O outro capanga, vendo o ferimento sério do companheiro e ouvindo o som mortal do rifle, hesitou. "É o fim, moça!" ele praguejou, carregando o homem ferido. "Galdino vai nos matar!" "Não", disse Maria, sua voz ecoando a nova autoridade que havia descoberto. "Eu já cuidei de Galdino. Vão embora." Ela mentiu, mas a mentira tinha a força da convicção e o peso do sangue. Os capangas, sem seu líder e com um homem ferido, não hesitaram. Eles fugiram na escuridão, levando seu companheiro ferido, deixando para trás apenas o rastro do vidro quebrado e a mancha escura de medo na varanda. Maria caiu no chão exausta, o rifle escorregando de suas mãos. Ela estava sozinha novamente, mas a casa estava segura. O preço dessa segurança era visível no tremor incontrolável das suas mãos e no cheiro acre da pólvora. Momentos depois, João irrompeu pela porta, o corpo coberto de lama e cortes.
Ele a encontrou sentada, intacta, mas profundamente abalada. João! A voz dela era um sussurro de alívio e terror. Ele se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a com força, sentindo o calor do corpo dela, a prova de que ela estava viva. Ele sentiu o cheiro da pólvora no cabelo dela, o cheiro da luta. "Você está bem?" ele perguntou, a voz rouca. Maria assentiu, incapaz de falar. Ela o tocou, sentindo a aspereza da lama em sua pele, o tremor em seus próprios músculos. Ele contou rapidamente sobre a armadilha de Galdino. Ele se foi. "Por um tempo estaremos seguros. E os homens? Eles fugiram. Você os deteve." Ela olhou para o rifle no chão, depois para João. Não era a pureza que ela havia oferecido, mas a capacidade de se defender, o sacrifício mútuo que havia forjado a liberdade deles. A dívida havia sido paga, não com a inocência, mas com a coragem. O sol estava prestes a nascer. Os primeiros raios tímidos de luz esgueiravam-se pelas janelas quebradas, pintando a cena de destruição com tons de ouro e cinza. João e Maria ficaram ali, abraçados, no centro da casa marcada pela violência. Eles haviam sobrevivido ao ataque, mas a vida simples que conheciam tinha sido permanentemente alterada. A reconstrução seria longa, não apenas das janelas e da porta, mas das suas próprias almas. A promessa de Maria, "Te dou minha virgindade se me salvar", havia sido cumprida de uma forma que nenhum dos dois esperava. Eles haviam se salvado mutuamente, revelando a força que estava adormecida em ambos. O valor não estava no que ela possuía, mas no que ela era. João olhou para Maria, o cansaço profundo em seus olhos. A decisão não era mais sobre um contrato de salvamento, mas sobre o futuro que eles construiriam sobre as ruínas daquela noite. Ele sabia que o isolamento havia acabado. Sua vida estava inextricavelmente ligada àquela mulher que, com um rifle na mão e o coração cheio de fé, havia redefinido o que significava ser a guardiã de sua própria honra. Essa história nos lembra que a verdadeira dignidade não se perde nem se compra. Ela se conquista no calor da provação. Se esta jornada de coragem e redenção te tocou, se inscreva no canal e compartilhe esta história. A jornada de João e Maria não termina aqui. O futuro os aguarda, um futuro forjado no sacrifício. Fique conosco para a conclusão, onde a paz finalmente se instala e eles descobrem o verdadeiro significado do amor e da reconstrução. O fazendeiro solitário tremeu e fez o que parecia impensável, cumprindo a promessa de Maria. "Te dou minha virgindade se me salvar", transformando o medo em um pacto de vida. Você lembra de um tempo em que a sobrevivência exigia a quebra de todas as regras sociais, quando um homem recluso e uma jovem determinada se viram encurralados pela escuridão e pela violência? João e Maria, unidos pelo fogo cruzado, não eram mais estranhos. Eles eram cúmplices de uma redenção mútua, guardiões de uma promessa que havia transcendido o carnal para tocar a alma. Se esta história de coragem e resiliência te prendeu até agora, deixe seu like, comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para não perder o desfecho desta jornada que nos ensina sobre o verdadeiro valor da dignidade humana. A luz pálida e fria da manhã invadiu a sala, trazendo consigo o cheiro acre da pólvora misturado ao aroma da terra recém-molhada pela garoa fina. João soltou um suspiro longo que parecia arrastar consigo toda a tensão da noite. Ele sentia o peso de cada bala disparada, o calor de cada momento de pânico e, sobretudo, a força inabalável que havia encontrado em Maria. O isolamento de anos havia sido estilhaçado junto com os vidros da fazenda. Ele olhou para as tábuas quebradas, para as marcas de chumbo nas paredes de tijolo e soube que aquela casa jamais seria a mesma. E ele também não seria.
Maria estava ao lado dele, o rifle ainda ligeiramente quente em suas mãos, observando o nascer do sol tingir o céu de um cinza rosado melancólico. Seus olhos não demonstravam mais o medo pueril de antes, mas uma maturidade forjada no fogo. Ela havia cruzado um limiar, e a mulher que havia feito a promessa desesperada na estrada escura tinha sido substituída por uma guerreira. Maria se levantou, suas pernas vacilando levemente. A fadiga era imensa, mas havia uma estranha leveza em seu coração. Ela havia prometido sua virgindade como moeda de troca, um último recurso desesperado, mas a salvação veio de uma maneira muito mais profunda. Eles se salvaram ao cooperar, ao confiar um no outro, ao se protegerem. O valor não estava na oferta, mas no sacrifício mútuo. Ela olhou para João, que a observava com uma intensidade que ele nunca permitira antes. Ele quebrou o silêncio, sua voz rouca. Precisamos de água e de café, e de limpar isso tudo. Não podemos deixar rastro. A ordem e o pragmatismo de João eram um bálsamo contra o caos emocional. Maria assentiu, a palavra desnecessária. Eles trabalharam em silêncio nas horas seguintes. Não havia pressa, apenas a metódica necessidade de apagar os sinais da batalha. Eles removeram os vidros quebrados, taparam as janelas com tábuas grossas, recolheram os estojos de munição. O corpo dos invasores haviam sido deixados para trás na escuridão, e a prioridade agora era garantir que ninguém pudesse rastrear a violência até eles. Enquanto varriam a poeira e o destroço, a intimidade se solidificava, não através de palavras de amor ou de toques românticos, mas através da sincronia de seus movimentos, do entendimento mudo sobre a gravidade da situação. Eles eram um time que havia sido forçado a existir. No meio da manhã, sentaram-se lado a lado na varanda, bebendo café forte. O ar estava frio. João limpava meticulosamente o rifle, a concentração em seus olhos quase meditativa. Maria observava o horizonte, onde a névoa se dispersava sobre o campo. Você salvou a minha vida, João. Eu nem sei como agradecer, ela disse, a voz baixa, quase inaudível. Ele parou de limpar a arma e a olhou diretamente. Você salvou a minha. Eu tinha desistido desta casa, desta vida. Eu estava esperando que um dia a violência ou a solidão me levassem. Você me fez lutar por algo que eu tinha esquecido que existia. Ele apontou para a parede danificada. Este lugar não é mais meu. É nosso. Maria sentiu um calor inundar seu peito. Uma sensação que superava o alívio. Ela havia entregado tudo e agora recebia algo muito maior do que havia pedido. Aceitação e um futuro compartilhado. Mas a promessa ainda pairava no ar, tácita, mas real. Sobre o que eu prometi, ela começou hesitando. João colocou o rifle de lado. Ele pegou as mãos dela, as suas calejadas e firmes, envolvendo as mãos suaves e ainda trêmulas de Maria. O contrato acabou, Maria. Não foi a sua virgindade que me salvou. Foi a sua coragem, a sua fé, o seu espírito e a sua capacidade de ver algo em mim que eu mesmo tinha matado. A promessa foi cumprida na escuridão, quando lutamos lado a lado. Você é livre. Lágrimas vieram aos olhos de Maria. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma libertação avassaladora. Ele estava devolvendo a ela o que ela havia oferecido em desespero, mas o fazia de uma forma que a elevava, reconhecendo seu valor intrínseco. Mas eu não quero ir embora, João. Ela apertou as mãos dele. Eu não tenho para onde ir, é verdade, mas mesmo que eu tivesse, eu não iria. Eu aprendi a lutar nesta casa. Eu aprendi o que é ser forte. E eu quero ficar, se você me quiser. Não como uma dívida, mas como sua parceira. O silêncio voltou, mas era um silêncio acolhedor, cheio de possibilidades. João fechou os olhos por um instante. Ele podia sentir o sol na sua pele, o cheiro da Maria ao seu lado, um cheiro de fumaça e vida.
A solidão que o havia sufocado por tanto tempo parecia finalmente se dissipar, levada pelo vento daquela manhã. Ele havia se isolado para proteger sua dor, mas Maria o havia forçado a sair da sombra para proteger sua vida. Eu quero você, Maria, ele disse olhando-a nos olhos, a verdade nua e crua em sua voz. Eu não sei como ser um bom parceiro, eu me esqueci de como viver com alguém, mas eu vou aprender. Ele se inclinou e a beijou na testa, um beijo de respeito, de promessa e de profunda gratidão. Eu vou consertar esta casa e nós vamos reconstruir nossa vida nela, juntos. A reconstrução começou imediatamente, um processo físico que refletia a cura interior. Eles não apenas taparam os buracos, eles reforçaram a fazenda, trabalhando ombro a ombro. João ensinou Maria a manejar as ferramentas, a cuidar do gado, a plantar. Maria, por sua vez, trouxe a cor, o cheiro de comida fresca e o riso de volta aos cômodos empoeirados. Ela pintou as janelas, que haviam sido quebradas, escolheu cores quentes, tirando a austeridade cinzenta que havia dominado a vida de João. As semanas se transformaram em meses. O fazendeiro solitário havia desaparecido. João agora planejava o futuro, não apenas pensando na sobrevivência, mas na prosperidade de um lar. Ele vendia os produtos da fazenda na cidade e Maria o acompanhava, sua presença serena e confiante, dissipando os olhares curiosos dos poucos vizinhos que se arriscavam a se aproximar. A vida deles era simples, focada no trabalho e no companheirismo. A tensão da noite do ataque havia sido substituída por uma cumplicidade profunda. Eles se deitavam juntos todas as noites, não por obrigação ou cumprimento de um contrato, mas por escolha. O amor deles cresceu lentamente, baseado no respeito e na experiência compartilhada da provação. Maria havia encontrado a segurança que procurava, não através da entrega, mas através da conquista. João havia encontrado a redenção, percebendo que a força não estava no isolamento, mas na capacidade de se importar e de lutar por outra pessoa. Numa tarde de domingo, sentados na varanda reparada, observando o pôr do sol dourar os campos de milho, Maria encostou a cabeça no ombro de João. Ela sorriu, uma paz radiante em seu rosto. Ela lembrou-se da promessa feita sob o terror. A promessa foi cumprida de verdade, João. Ela sussurrou. Você me salvou de ser forçada à indignidade e eu te salvei da morte e da solidão. Ele a abraçou forte, sentindo o perfume dos cabelos dela. Sim, minha Maria. Nós nos salvamos. E este é apenas o começo da nossa história. A história de dois estranhos que encontraram em meio ao perigo o verdadeiro significado do lar. Esta jornada nos ensina que a dignidade e o valor de uma pessoa não estão em o que ela pode oferecer, mas em quem ela escolhe se tornar diante da adversidade. Maria não perdeu sua honra, ela a conquistou ao lado de João, transformando um ato desesperado em um ato de fé e amor. A verdadeira força está na resiliência e na capacidade de reconstruir a vida sobre as ruínas. Se esta história de coragem e redenção inspirou você a acreditar na força do espírito humano, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar nossas próximas narrativas emocionantes e compartilhe este vídeo com quem precisa de uma mensagem de esperança. A vida de João e Maria floresceu, provando que, mesmo nos cantos mais isolados do mundo, o amor e a coragem sempre encontram um caminho. Fique conosco para a próxima história.